do Paraguai, uma delegação com empresários, com membros do governo, para falar um pouquinho sobre as oportunidades de negócio que existem recíprocas entre o Brasil e o Paraguai. Nós tivemos um evento na Federação do Comércio, há 2 dias atrás, foi um evento muito bacana. Ontem nós tivemos um evento na cidade de São Paulo também, com bastante empresários, associações, e hoje nós trouxemos esse evento aqui para Campinas, que, como nós dissemos aqui para os membros da delegação, Campinas faz parte de uma região aqui do Brasil que é hoje o principal polo empresarial, industrial dentro do nosso país. Muitas vezes, quando se fala de Brasil para o mercado internacional, as pessoas conhecem muito a cidade de São Paulo, né? Mas hoje essa região é uma região que tem crescido muito nos últimos anos, tem gerado muita atração para negócios, para investimento. As grandes empresas têm se sediado aqui nesse cinturão, que envolve aqui a cidade de Campinas, cidade de Jundiaí, de Indaiatuba, Sorocaba também, são grandes cidades que estão ao redor aqui da capital. Então é um prazer receber essa delegação aqui para falar um pouquinho sobre as oportunidades que existem de negócio no Paraguai e com o Paraguai. Mais uma vez eu quero parabenizar o nosso querido Carlos Paredes, que ajudou a estruturar todo esse evento junto com o Jornal 5 Dias. Parabenizar o consulado, a Nádia está aqui presente, que fez um esforço muito grande para a gente poder desenvolver essas ações. Já vou chamar para ficar aqui junto comigo o Leonardo Tiroli, que é o presidente do Fórum de Internacionalização de Empresas, um grande amigo, uma instituição parceira, que ajudou a gente a organizar também esse evento aqui em Campinas. O Leonardo é um desbravador do mercado internacional aqui na região, né? Uma das poucas instituições que permanentemente traz essa temática internacional aqui para a cidade de Campinas e também para as cidades aqui ao redor. E também agora em outras cidades do Brasil também tem expandido bastante, né, Leonardo? Então ele já vai falar um pouquinho com vocês. Então é um prazer estar mais uma vez ajudando aqui a desenvolver essa comunicação, esse estreitamento de relações entre os empresários do Brasil e os empresários do Paraguai. Leonardo, por favor, suas palavras. Muito obrigado, Maurício Prazak. É um prazer enorme, né, estar aqui hoje com todos vocês. Campinas e toda a nossa região, com certeza, saúda os amigos do Paraguai e só mostra que as nossas relações vão ser cada vez melhores, maiores, ao ponto que nós desenvolvemos esse tipo de ação. Porque as ações, os negócios, as parcerias, só podem ser realizadas se nós nos conhecermos, se nós nos conectarmos, né? Então, por isso que o IBREI, né, tem feito um papel fundamental para o Brasil, né? Eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que é uma das instituições no Brasil que mais promovem ações na área de integração entre as organizações, né, públicas, privadas, governamentais, as entidades representativas. E o nosso intuito aqui hoje é o quê? Ajudar nessa integração e que hoje seja somente um marco, mas de muitas ações que vão ser desenvolvidas pós. Muitas pessoas não puderam estar aqui, que até gostariam, que até me falaram, e falaram: poxa, Leonardo, você consegue me apresentar depois para o pessoal do escritório comercial? Falei: poxa, claro. E é isso que a gente já veio fazendo já nos últimos anos, né, Maurício? Então, pessoal, em nome do Fórum de Internacionalização de Empresas, né, quero saudar todos aqui, dizer que essa integração vai ser muito boa hoje, teremos aí um dia muito produtivo e, mais do que tudo, deixar a dica aqui: deem o próximo passo. Aproveitem o evento aqui, os contatos feitos, né? Muitos aqui já se conectaram. Aproveitem isso e deem o próximo passo, porque nisso nós traremos muitos negócios, muita prosperidade e muitas oportunidades aqui também, tá bom? Eu vou agora passar a palavra para o Maurício Prazak. Obrigado, Leonardo. E nós vamos seguir, então, agora esse evento fazendo uma rodada de apresentações, como nós fizemos agora no evento em São Paulo. Então eu quero abrir a palavra para que as pessoas que estão aqui da delegação se apresentem, falem um pouquinho, 1 minuto cada um, assim, mas fale um pouquinho da sua empresa, o que desenvolve, e depois nós vamos em seguida abrir a palavra também para os empresários brasileiros que estão presentes aqui, para que a gente possa conhecer melhor todos. Pode ser. É melhor que eles falem daqui também, né? Eles falem daqui.
Então, quem gostaria de começar? Quer começar? Com os paraguaios. Pode ser. Então, venha, Tiago, já vão apresentar daqui a pouco, mas já faz a apresentação. Fique aqui. Perfeito. Muito bom dia a todos. Prazer grande estar aqui. Tiago Ferreira, CEO da OTIF S.A. Nós trabalhamos com gerenciamento de obras industriais, utilizando uma metodologia baseada em uma normativa internacional ISO 21500. Somos pioneiros no Paraguai na utilização dessa normativa. Usamos uma modalidade de contratação EPCM. Depois tem uma apresentação para elucidar melhor para todos vocês. Estamos à disposição. Eu, particularmente, sou suspeito um pouco para falar do Paraguai. Eu sou de São Paulo, mas estou no Paraguai há 8 anos. É um país com muita oportunidade. É interessante esse intercâmbio de conhecimentos. E esse é nosso objetivo, né? Justamente romper paradigmas, apresentar um Paraguai que talvez muitas pessoas não conheçam ainda, né? E multiplicar essas informações para que essas alianças estratégicas possam acontecer, tá certo? Então, ficamos à disposição e muito em breve a nossa apresentação. Muito prazer, bom dia a todos. Bom dia a todos. Desculpa meu portunhol, mas eu sou Ernesto Paredes, CEO da Procyon Consulting S.A. no Paraguai. Hasta hace poco tiempo estuve na frente de un régimen de incentivo fiscal no Paraguay conocido como a Maquila. Entonces, estoy muy contento de estar aquí. Voy a hacer una pequeña presentación de cómo que funciona este régimen de incentivo fiscal que muchas empresas brasileiras en los últimos años se han utilizado e instalado no Paraguay. Entonces, muito obrigada e mais adelante vou falar um pouquinho mais sobre o regime da Maquila. Bom dia a todos, primeiramente. E como o Paraguai tem que vir o tereré, né? Trazer a nossa cultura paraguaia, né? E na outra história, eu vou contar a minha história, como que foi de superação. E só isso. Depois vamos detalhar mais o nosso produto. Buen día. Me presento, disculpen, no hablo muy bien portugués, entonces no lo quiero hacer, ¿verdad? Me presento, yo soy el licenciado John Erasmo Candia, gerente de FEPASA, Ferrocarriles del Paraguay, Sociedad Anónima. Nosotros somos los encargados de toda la parte de ferrocarriles en la República del Paraguay. Hoy yo estoy como gerente de infraestructura, ¿verdad? Y estoy a disposición para lo que podamos colaborar con ustedes y ustedes con nosotros. Nos encantaría hacer una sociedad. Nos encantaría llevar amigos a Paraguay o venir nosotros en lo que podamos colaborar con ustedes acá. Desde ya, muchas gracias y quedo atento a lo que indiquen. Gracias. Bom dia, sou Ricardo Almeida, do grupo Ricardo Almeida Advogados Associados. Temos o escritório aqui em São Paulo. Estamos em Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul e em Assunção. Então, eu fui exportado do Paraguai, né? Estamos aqui justamente para poder dar o que nós sempre estamos falando do Paraguai, que é a segurança jurídica que todo brasileiro precisa, de todo estrangeiro precisa, de tirar esse paradigma, exatamente como o Tiago disse, de entender que o Paraguai é um país de oportunidades, é um país que se baseia na estrita legalidade, tudo isso que os nossos amigos irão falar da lei da Maquila, é muito importante que nós entendamos, né? É um país vizinho, é um país que está aqui ao nosso lado, este é o momento nosso, a Bioceânica está nos conectando e as oportunidades, com certeza, cada um distribuindo aqui um cartão um para o outro, pode ter certeza que esse networking vai funcionar. E é para isso que nós estamos aqui, à disposição de todos, tá? Muito obrigado. Então, agora vamos passar também para as empresas brasileiras. Léo, quer ir chamando eles? Posso chamando por ordem aqui, para ficar mais forte? Por favor. Bom dia a todos. Sou o Christian, sócio proprietário da Pancremo. Nós produzimos pães de queijo, chipas paraguaia, e estamos localizados aqui na região de Campinas. E já
atendemos algumas localidades do Brasil e alguns estados também, e temos a intenção de fazer parcerias, relacionamento, por isso estou aqui para aprender também um pouco com vocês. É um prazer estar aqui. Obrigado. Muito bom. Eric. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Eric, sou CEO da Alcomex International Business. Nossa empresa ela funciona como uma capacitadora de empresas aí produtoras do Brasil, onde a gente auxilia eles na capacitação para exportação dos produtos, auxiliando a prospecção de novos mercados. E também a gente faz também um trabalho também para as empresas de fora que querem entrar no Brasil. Então a gente está à disposição aí para auxiliar a todos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, nos nossos serviços, tá bom? Obrigado. Quem mais aqui do Brasil? Bem. Bom dia. Eu sou o Ladir, sou da Cervejaria Campinas. A gente é uma cervejaria artesanal aqui da cidade e da região. Acho que o termo mais compreensível seria craft beer. É um mundo bem segmentado no volume gigantesco que é o volume de cerveja, mas é um negócio que tende a crescer muito, né? Se a gente olhar o mercado americano, hoje no Brasil a gente não é nem 3% do volume. O mercado americano, em alguns estados, já é até mais de 50%, mas o mercado inteiro americano hoje flutua 18% a 20%. Então, e aí eu venho buscar, a gente está no mercado há praticamente seis anos e tem um objetivo aí de, nos próximos meses, anos curtos aí, né, a gente começar a exportar. O Paraguai é o maior importador de cerveja do Brasil, na América Latina, acho que até a nível mundial. Assim como, por exemplo, os Estados Unidos importa muita cerveja do México, né? Também tem questão de proximidade, enfim, pensando no global, né? Mas, quem sabe, para frente não haja oportunidade para a gente aí. Tá bom? Valeu. Obrigado. Muito bom dia a todos, buenos dias. Meu nome é Wellington, sou da empresa Inox. Nós somos uma empresa recente, né, uma empresa nova. Tem praticamente 2 anos que nós construímos a nossa empresa. Nós fabricamos cubas de pias em inox, né, para nossos amigos paraguaios. São cubetas, né, em acero inoxidável para cocinas. Então, é um mercado... nós estamos participando junto com a Apex ali do treinamento PX, né? Então, de acordo com o estudo que nós fizemos, o Paraguai seria o segundo mercado da América Latina de que importa esse tipo de produto, cerca de 80% de produto do Brasil e alguma parcela da China. Então, seguido da Bolívia, né? Se é a Bolívia, depois o Paraguai. Então, para nós, esse evento veio num momento muito promissor e a gente deseja, enfim, fazer relacionamentos, contatos, conversar com o pessoal, entender como é que funciona e, enfim... né, quem sabe surge uma oportunidade aí para a gente tá fazendo futuros negócios com o Paraguai no que tange aí a cubas em inox, né, cubetas em acero inoxidável. Muito obrigado. Excelente. Matheus? Olá, bom dia. Prazer, sou o Matheus. Estou aqui representando a Grant Thornton, uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do mundo aí, né? E diante de grandes empresários aí que estão crescendo, né? Eu acho que nada melhor do que crescer com qualidade, com organização. Nós trabalhamos com toda a parte de auditoria, consultoria tributária, na área de labor, de folha de pagamento, né? Então a gente pode dar toda essa assessoria para vocês também, para crescer aí com qualidade, organizado. E hoje somos um dos maiores pontuadores do PCUB, né, que é o maior órgão regulador do mundo aí, que é equivalente à CVM no Brasil. Temos vários clientes de capital aberto,
Então, estamos aqui para apoiar vocês aí nesse crescimento, né? Para que vocês cresçam aí organizados, com qualidade, respeitando a legislação, para que não venham ter nenhuma dificuldade, né? Então, estamos aqui para apoiar no que precisarem aí. Tem escritório no Paraguai? Olha, eu não sei te falar no Paraguai, mas a gente está em mais de 140 países, eu acredito que está assim. Tá? Aqui em Campinas temos 3 escritórios também nas principais capitais, mas atendemos todo o Brasil, todo o mundo aí. Legal. Obrigado. Quem mais? Senhor? Bom dia a todos. Eu venho aqui agradecer por estar no meio de Voz, porque já há mais de 10 anos tenho parceria com Paredes, ele sempre me atendeu ao Paraguai, prestando informações de uma pesquisa que nós vem fazendo no Paraguai, na Bolívia e também no Uruguai, para serviços agrícolas e serviços hoteleiros. Temos aqui também o Dr. Ricardo, que é amigo meu já de muitos anos. Estamos sempre estando por Paraguai há mais de 10 anos. A minha empresa se chama no Paraguai hoje Steiner Lens Sudamérica. Vamos ter a nossa oficina em Assunção, Salto do Guairá, Pedro Juan e Hernandarias. Eu trabalho há 30 anos com construção civil de indústrias e hotéis, e hospitais, e instalo ressonância magnética para a empresa Philips Mundial. E trabalho também com a Yamaha Motors de moto e Yamaha Motors náutica. Eu sou construtor oficial da Audi Automóveis. E também há muitos anos temos um conhecimento quase que familiar com uma rede hoteleira aqui do Brasil, que chama-se Hotelaria Brasil. Esta Hotelaria Brasil é suspeito nós falar, porque o sistema administrativo da Hotelaria Brasil é um dos mais sofisticados do mundo. E o Hilton, Hampton, dos Estados Unidos, escolheram agora a Hotelaria Brasil para que ela seja um plano piloto de um novo sistema de gerenciamento de hotéis. E a nossa bandeira que existia no aeroporto de Guarulhos, que se chamava Matiz, que já é uma rede que tem por todo o Brasil, tem aqui em Campinas, nós temos aqui em Jaguariúna, e temos em várias partes do Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasília chama-se Ramadá, e tem outras empresas também ligadas à Hotelaria Brasil. Está aqui o nosso CEO, que é o senhor Sami Mussali. Como eu construo hotéis, eu estou lançando um plano piloto na cidade de Pedro Juan. É um hotel que ele vai ter uma tecnologia de construção totalmente voltada a outros tipos de materiais de alta tecnologia. Porque quando eu faço a construção das indústrias de hotéis, eu dou a garantia em cartório para as pessoas de manutenção por minha conta da minha empresa de 5 anos. Eu respondo juridicamente por toda a estrutura há 25 anos. Este é um compromisso que nós firmamos no cartório com todos esses. O Paredes já conhece nós, já conhece o nosso serviço. Ontem, como não pôde estar aqui hoje, o intendente, senhor Eduardo, eu levei ele ao aeroporto para ele conhecer um pouco da tecnologia que nós já estamos implantando totalmente 5G no hotel do aeroporto de Guarulhos. Ele viu uns equipamentos que não tem na rede Hilton, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. É exclusivo no aeroporto de Guarulhos, no hotel da Hotelaria Brasil. Ele gostou muito, eu preferi levar ele lá ontem, porque não estava aqui, para que ele palpasse como é o funcionamento da tecnologia. E já há algum tempo tenho convidado o Sami Mussali para nós implantarmos o nosso sistema brasileiro no Paraguai. E agora nós vamos lançar 5 hotéis piloto. E o seu Sami já providenciou todo o sistema brasileiro e americano, transformado já para o espanhol, para operar no Paraguai.
E também nós temos alguns funcionários aí do governo central do Paraguai e governo de alguns governos de estados que são historiadores do Paraguai e que falam bem a sua língua guarani. E nós vamos pegar o sistema espanhol, brasileiro e americano e transformar ele também com a opção da linguagem guarani. É isto que eu tenho a apresentar para você e para todos vocês, que tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, Angola e Peru, em Israel e agora também no Paraguai, nós podemos dar uma sustentabilidade para vocês com o sistema de tecnologia israelense. E aqui está o CEO, nosso CEO Sami. Aí ele vai explicar para vocês algumas coisas que eu não consigo entender. E nós temos também aqui uma operadora, que nossos, como minha família, vão operar aqui Assunção, São Paulo, e já tem a nossa empresa no Israel, para turismo. E o outro irmão dele é uma pessoa responsável da Geek, que é uma pessoa que atende a Samsung no mundo todo e está começando a atender no Brasil também a Mary Kay, que é cosméticos. E aí eles vão falar para vocês, a minha parte é construção civil, e levar pessoas que entendem um pouco mais do que eu, porque eu já estou ficando um pouco velho. Eles entendem de tecnologia e eu entendo de ser humano e de construção. E sempre, graças a Deus, eu digo que sempre foi um bom encontro, que nós encontramos Carlos Paredes, o Ricardo, e mais outras pessoas que estamos trabalhando há algum tempo no Paraguai. O meu departamento é pesquisa. Eu trabalho com a ministra Tereza Cristina, do Ministério da Indústria, de Agricultura do Brasil. Eu procuro fazer pesquisa de solo na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, no Chile, no Equador, na Colômbia, para saber qual é a produtividade agrícola desses países. E por aqui encerro. Se vocês quiserem mais informação, eu vou passar a minha tarjeta para vocês. Estou agradecido por estar aqui e por ter a oportunidade de estar sabendo mais sobre os incentivos e as leis da Maquila. Obrigado. Aí está o senhor Sami, ali está o senhor Delinilson e o senhor Fábio também, que são empresas que vão se instalar já agora dentro do Paraguai. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Sami Mossali. Eu represento a Hotelaria Brasil em administração de hotéis próprios e de terceiros. Estamos no mercado há mais de 20 anos e também administramos bandeiras internacionais, da Orinda, com a bandeira Ramada e outras mais, inclusive com a Hilton. E eu estou à disposição se alguém precisar de mais informação. Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Fábio, sou da operadora de turismo Love to Fly. A gente tem especialidade em pacotes turísticos de lazer e também especificamente pacotes religiosos, e a gente agora está buscando no Paraguai toda essa parte para fazer parceria, para também fazer essa atuação de negócios lá neste país. Muito obrigado. Bom dia a todos, sou o Lenilson, CEO da Geek Group, uma empresa com 20 anos de mercado, especializada em plataformas de comunicação, incentivo, capacitação e gamificação. A gente atende hoje grandes clientes e estamos com uma operação iniciando também em Orlando, nos Estados Unidos, e temos total interesse também de iniciar as operações no Paraguai, levar toda essa expertise com muita inteligência artificial, machine learning, onde a gente capacita muito dentro do mercado de tecnologia, principalmente sempre focado também na segurança das informações, contra ataque hackers, contra uma
monte de coisa envolvendo segurança e dentro das plataformas nossas também. Além de tudo isso, além de desenvolver tudo dentro da nossa própria empresa, a gente também faz a governança de cada um desses pilares, ajudando as empresas a serem capacitadas dentro de cada tema. Temos total interesse em ajudar o Paraguai, ter esse intercâmbio de informações e de cultura e tudo mais dentro do Paraguai conosco também. Muito obrigado. Lino? Vem falar aqui? É? Não ia escapar. Bom dia a todos, meu nome é Lino Fernandes, eu sou CEO do IBREI, Instituto Brasileiro de Relações Empresariais Internacionais. É um instituto já que foi fundado há 8 anos, com o objetivo de servir de ponte nas relações entre empresas que pretendem vir para o Brasil ou do Brasil para o exterior. Nós temos feito parceria com diversos órgãos do governo e também com algumas empresas. Inclusive, somos apoiadores e organizadores desse evento, apoiando o Paraguai. E temos relações com todos os... Estamos já sediados em 21 países, inclusive na Europa, Estados Unidos, Coreia. E nosso propósito é facilitar a relação e a entrada ou saída de empresas na internacionalização. Aquelas que vêm para o Brasil, que pretendem entender ou compreender como é que funciona o Brasil, a legislação, inclusive nas relações com o governo. E as empresas que querem internacionalizar, tanto a empresa como os seus produtos, nós também prestamos consultorias e damos apoio a eles. Então, estamos à disposição de vocês para qualquer informação. Depois eu posso passar nosso cartão, está aqui o nosso presidente também, o Maurício, e tudo que vocês precisarem. Também, por favor, acessem o nosso site, ibrei.org, que vocês terão maiores informações sobre a nossa... Nós estamos sediados em São Paulo, na Avenida Pacaembu. É muito fácil. E quando tiverem necessidade ou estiverem em São Paulo, será um prazer recebê-los lá. Ok? Obrigado. Obrigado, Lino. Só antes da última pessoa, acho que só tem mais você, né? Tem mais... Quem não falou? Só o senhor, né? Só fazer uma chamada aqui, né? Muitas vezes o caminho para desenvolver o comércio internacional ele é muito árduo. Como que eu faço? Com o que eu falo? Quais os canais? Então, assim, estar próximo de entidades como o IBREI abre muitas portas, né? Então, eu pude falar lá no evento do PIEX, né, da PEX, na terça-feira isso, e fica uma dica aqui para os colegas, principalmente para esses do Brasil, para se aproximarem mais do IBREI, né? Os colegas aqui que estão mais ligados a outros países também, que fiquem mais próximos, porque o IBREI promove vários eventos, rodadas de negócios internacionais, né? Tem nos ajudado muito no Fórum de Internacionalização de Empresas e pode ser um vetor para vocês para chegar do ponto A ao ponto B mais rápido e com mais segurança, tá bom? Por favor. Depois eu já passo a palavra para o nosso presidente, Maurício Prazak. Bom dia a todos. Meu nome é Marcelo Machado. Eu trabalho numa indústria de papel, sou diretor de uma indústria de papel tixo, papel sanitário. A gente fabrica bobinas industriais para vender para convertedores. A empresa fica aqui do lado de Atibaia, próximo de São Paulo. O plano é duplicar a fábrica. Hoje a gente só vende para basicamente 80% São Paulo e 20% Brasil, Rio, Minas, pouquinho de norte do Paraná, pouquinho do Mato Grosso, muito pouco para norte e nordeste. E com a duplicação, aí a gente pensa primeiro aonde colocar essa segunda linha e depois abrir mercado para essa segunda linha, produtos complementares, aumento
novos produtos que nós já fazemos hoje. Primeiro evento que eu participo, fora, né, da rotina, o dia a dia da fábrica é bastante intenso, então eu acabo não conseguindo analisar direito o negócio, para fora outros produtos, mas agora com essa necessidade a gente precisa ver isso. É o primeiro evento que eu venho e todo mundo falando do cartão de visita, e eu, numa fábrica de papel, vim sem cartão de visita, então vai ter que ser o eletrônico anotado no celular. Obrigado. Tá, João, muito obrigado. Bom, aproveitando que você comentou essa questão de ser o primeiro evento fora, uma coisa que a gente sempre fala aqui é o seguinte: a gente tem um costume das empresas brasileiras de olhar muito para o mercado interno. O mercado brasileiro ele é muito grande, é um país continental, tem muita oportunidade, mas existe uma importância muito grande de se olhar para o mercado internacional, por vários motivos, né? Principalmente para você não ficar dependente das flutuações de um único mercado. Existe muita oportunidade, o mundo é muito grande. A gente no eBay sempre fala, olha, pensa que apesar do Brasil ser grande, 99% dos seus clientes estão fora, seus potenciais clientes, porque o mundo é muito grande, tem muita oportunidade, muito nicho. Então, nós do eBay costumamos promover esse tipo de evento justamente para trazer essa visão de oportunidades, de potenciais iniciativas que podem ser tomadas pelas empresas. E olha, nós temos tantas histórias de sucesso aqui para compartilhar, para falar. E aí eu vou aproveitar, inclusive, essa deixa já para convidar o nosso primeiro palestrante agora, que é o Thiago, que vai contar um pouquinho dessa história de sucesso, né? O que é um case de internacionalização interessante, como que ele conquistou isso, como que foi o processo dele. A gente já ouviu a palestra dele ontem, foi muito bacana, e eu tenho certeza que eles vão gostar também bastante. Tá ótimo, Thiago. Tá certo. Bom dia a todos. Eu sempre começo esse diálogo aqui contando um pouco da minha história de namoro com o Paraguai, né? Assim, para que todos entendam. Eu estava aqui em São Paulo, era um executivo de uma multinacional do ramo alimentício, tá certo? E contratava obras no Mercosul. Então, engenheiro civil, de formação acadêmica, mas sempre com alguns pés nos negócios. E nessa contratação de obras a nível Mercosul, né, Paraguai, Argentina, Uruguai, eventualmente no Chile, ainda que não seja do Mercosul, mas contratávamos obras também no Chile, algumas coisas. Conheci o Paraguai e fomos desenvolver uma indústria frigorífica, meados de 2014, 2015, de 40 mil metros quadrados. E aí foi a porta de entrada, né, para conhecer um pouco mais desse mercado interno do Paraguai. Então, conheci primeiro o mercado de construção, a parte de comics, né, como funcionavam, toda a parte de legalização das empresas, abertura de empresa, abertura de conta, ou seja, esferas jurídicas, tributárias, até chegar na parte que a gente comenta, olha, o mais fácil em si era a obra, né? O difícil veio antes, o que antecedeu um pouco, né? Então, esse é um pouco do histórico. Desenvolvemos todos esses projetos. O projeto terminou, a planta entrou no startup, comissionamento, ok. Operamos lá, fiquei na operação por algum tempo. Já tinha outros projetos para continuar no Paraguai. E aí me convidaram de volta para São Paulo. E aí quem disse que eu queria voltar? Não queria mais voltar. Então realmente enxerguei no Paraguai um país de muitas oportunidades, principalmente para a esfera industrial, né? Justamente pelas leis de incentivo, pela capacidade territorial, né? Então a gente vai comentar aqui, mas o Paraguai tem uma grande capacidade territorial. Nós fazemos estudos aí a nível industrial, desde a escolha do terreno, ou seja, partindo aí de uma esfera logística, depois alguns estudos de engenharia prévia do terreno, capacidade de suporte do terreno, infraestrutura local do terreno, para então partir para um início, um arranque de obra propriamente dito, né? Então nós somos OTIF SA no Paraguai, que seria Oficina Técnica Engenheiro Ferreira, né? Esse nome é um nome que veio de inspiração de um grande engenheiro civil calculista aqui do Brasil, São Paulo, infelizmente faleceu ano passado, que é o escritório técnico César Pereira Lopes. César Pereira Lopes é o que escrevia a norma técnica de concreto armado no Brasil,
altamente reconhecido, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? O Brasil, para quem não sabe, é referência mundial em concreto armado, em cálculo estrutural. E aí a ideia de, no Paraguai, em castelhano, oficina seria como escritório, né? E técnico, engenheiro, Ferreira, ok? Aí veio o nosso nome. Então, nós somos uma empresa de gerenciamento de obras e projetos de largo espectro. Nós utilizamos uma normativa internacional, isso agrega valor, né, para players aí. Normalmente, os nossos clientes, eles são estrangeiros, ou são do Brasil, ou são norte-americanos, ou são alemães, japoneses. Então, com uma utilização de uma norma internacional focada no gerenciamento de projetos e obras, você consegue agregar valor, ter maior previsibilidade e garantir o fiel cumprimento de custo, prazo, qualidade e sustentabilidade dos negócios. Tá? Essa é a norma 21.500. Rapidamente um pouco do meu histórico, né? Hoje eu acumulo duas posições. Então, como CEO da Otif SA e como diretor titular da Construcap Latinoamérica. A Construcap é uma das 10 maiores construtoras aqui do Brasil. Né? Para que tenham ideia, ela tem muitas obras de papel e celulose, tem algumas unidades de negócio na parte de concessão de estradas e concessão de parques. Ela é a concessionária do Parque Ibirapuera, por exemplo. Agora, recentemente, ganhou a concessão do Parque Nacional das Cataratas, lá em Foz do Iguaçu. Nosso escritório, a Otif, fica ali em Hernandárias, que é muito próximo a Foz do Iguaçu, cerca de 20 quilômetros. E trabalhei com uma holding japonesa chamada Toda Corporation. E nessa holding japonesa também tive um respaldo aí de toda essa disciplina oriental, japonesa, os conceitos, gestão, disciplina, segurança. Isso deu um bom parâmetro para a gente começar com uma operação bem estruturada no Paraguai também. Então, a gente fala muito de equilíbrio, né, de custo, prazo e qualidade, e agora um fator que já não é mais facultativo, anteriormente era, que é a sustentabilidade. Agora já é algo obrigatório em todo o mundo, né? A gente tem os 17 objetivos da ONU aí em vigor, até 2030 é a data limite para que sejam cumpridos esses 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Temos trabalhado com isso em várias esferas. Temos projetos com certificação ambiental a nível internacional LEED no Paraguai também. Isso é muito interessante porque no Brasil temos várias certificações ambientais, Aqua, LEED e outras. No Paraguai temos a LEED como principal, mas com poucos projetos em desenvolvimento. Então, para vocês que pensam também em trazer essa tecnologia e inovação para o Paraguai, esse tipo de projeto seria um grande destaque para a empresa de vocês a nível mundial, né? Imagine um investidor de fora, principalmente norte-americano, que a certificação LEED é norte-americana, vendo um projeto de vocês na América do Sul com certificação LEED, vai ser um grande diferencial e potencial, não só do ponto de vista ambiental, mas a gente também tem que ver o lado da empresa como corporação, tá certo? Então, explicando rapidamente, o nosso trabalho é de uma equipe multidisciplinar, tá certo? Então, toda a parte de engenharia industrial, engenharia civil, engenharia eletromecânica, arquitetura, passando por todos esses processos. Então, estamos lá baseados no Paraguai, nos dedicamos a projetos no Paraguai, trazemos projetos, fazemos estudos de projetos que estão no Brasil, aqui em São Paulo principalmente, e levamos e tropicalizamos esse projeto para dentro do Paraguai. Essa tropicalização é um ponto muito importante, porque nós vemos muitos projetos que eles acabam sendo inviabilizados por falta dessa tropicalização. E o que seria essa tropicalização? Seria unir as premissas técnicas que vocês têm na exigência aí da indústria, do empreendimento que vocês forem desenvolver. Essas premissas técnicas, elas podem ser atendidas no Paraguai, porém com tecnologias locais, ou seja, com recursos que você não tenha que ter um dispêndio financeiro tão alto capaz de inviabilizar o projeto. Claro que nós recorremos também muitas soluções técnicas do Brasil, né? A gente tem soluções que a gente leva de lá. O nosso colega falou de aço inox, por exemplo. A gente tem muitos contratistas, seriam os empreiteiros que fazem instalação de aço inoxidável para a gente lá, mais na parte industrial, né, tubulação, utilidades, etc., vapor.
nós temos uma grande vantagem, porque temos uma parceria, temos parte de uma empresa aqui em São Paulo de comercialização de energia elétrica. Então, a gente tem uma conta rápida que a gente faz no Paraguai, que é o seguinte: se a sua indústria tem uma potência de demanda instalada de igual ou maior que 2 megawatts, a sua indústria, se migrar parte da operação ou até mesmo montar uma filial no Paraguai, somente com o valor de economia de energia elétrica, esse custo operacional, você já paga toda a construção em um payback mais ou menos de 24 meses. Nós já fizemos esse estudo para várias indústrias e vocês vão ver aqui algumas delas. Então, indústrias eletrointensivas, injetoras de plástico, indústria têxtil, fundição, etc, etc, etc. Nós temos acesso à conta de energia, fazemos essa avaliação, né, de custo operacional versus capacidade de produção. Paraguai, volto a dizer, é um benchmarking mundial. A gente atendeu indústrias japonesas, indústrias brasileiras que têm outras filiais no mundo inteiro. Por exemplo, a JBS tem 220 plantas industriais no mundo inteiro. E o Paraguai se tornou, a unidade do Paraguai naquela época se tornou benchmarking em custo operacional versus capacidade de produção. E aí nós recebíamos muitos chamados para dizer, olha, o que vocês estão fazendo aí no Paraguai, que estão com esse custo operacional e está com essa capacidade de produção, qual é o segredo? Né? Então, realmente, é um olhar aí que eu diria, esse romper o paradigma e conhecer a fundo, e nós que estamos aqui, vamos ter capacidade de enxergar milhões de possibilidades. A área de tecnologia da informação, eu escutei a segurança da tecnologia da informação, isso é muito importante, não só para o mercado a nível Paraguai, mas também a nível institucional para as empresas que já estão operando ali. Né? Hoje, nenhuma empresa consegue rodar sem o sistema estar rodando plenamente e com segurança. Né? Principais diferenciais que eu diria em relação à nossa empresa, a OTIF, no Paraguai. Temos aí uma equipe exclusiva para cada projeto, ou seja, a nossa equipe de engenharia e arquitetura industrial, ela vai trabalhar naquele projeto e nosso contrato vai ser exclusivo com aquele time trabalhando. É como se o cliente, a indústria de vocês, ou o empreendimento de vocês, tivesse um departamento de engenharia e arquitetura industrial ou de empreendimento dentro da empresa de vocês. Ela vai ser exclusiva. E claro, muitas vezes não se faz necessário o cliente ter esse dispêndio ali de contratar uma equipe muito grande, então nossa empresa entra, faz todo esse trabalho e se desloca para outra obra e assim a gente continua o ciclo de obras. Realidade local, né? Então atendemos as premissas técnicas baseadas em todas as normativas internacionais, inclusive, não só normas técnicas brasileiras, mas sempre visando a melhor condição de se existe um conflito de normas técnicas, nós sempre pegamos a melhor condição, ou seja, a condição de maior critério de segurança. Nós estávamos no caminho aqui falando sobre as edificações, o cálculo de vento. Né? O cálculo de vento do Brasil, a velocidade do vento, por norma técnica brasileira, ela gira em torno de 140, 150 km por hora. No Paraguai são 180 km por hora. Ou seja, então a gente observa as duas normas e ver qual tem a melhor condição para maior segurança e vamos seguir essa premissa técnica. Então, adaptamos, tropicalizamos a realidade local. Equipe multidisciplinar, né, porque são vários contratos horizontais, são várias disciplinas para desenvolver esse empreendimento, só que aí nossa empresa OTIF vai estar gestionando e sendo responsável técnica de todos esses contratos. Né? O cliente não vai ter essa preocupação. E com uma facilidade de poder economizar muitos valores financeiros com faturamento direto, em algumas posições estratégicas, para que não seria uma bitributação, mas seria um lucro de cada fornecedor. Né? Então, a gente não ganha com material, a gente ganha com equipe de engenharia, tá certo? Transparência,
Essa normativa técnica, um dos capítulos da 21500, a ISO 21500, é justamente a comunicação com os stakeholders, todos que estão envolvidos no projeto. E o que acontece, esse processo é muito transparente e facilmente auditável. Então, empresas que têm um compliance muito restrito e rigoroso, elas já vão ter tudo pronto num sistema de gestão integrado, vai ser muito transparente e just in time. Fizemos a gestão de contratos, propostas, orçamento, fechamos esse contrato, já vai estar disponível no nosso sistema. Nós disponibilizamos uma intranet para os nossos clientes e eles acessam a intranet de qualquer parte e vão acompanhar isso em tempo real, tá certo? Destacados, né, acho que é importante dizer, né, para que tenha uma dimensão do negócio como está no Paraguai, o mercado da construção. O mercado da construção, em especial o setor industrial, cresce nos últimos 7 anos 8,5%. E o setor em geral da construção está crescendo 11%. Então a gente tem um grande potencial aí para indústrias irem para o Paraguai, aproveitarem os melhores recursos e instalarem a indústria e ter uma plataforma de exportação utilizando o Paraguai. São mais de 200 mil metros quadrados aprovados, baixo a nossa responsabilidade técnica, principalmente de indústrias. São mais de 8 anos vivenciando a realidade do mercado local e conhecendo, fazendo comparativos entre Paraguai, Brasil, Paraguai, Argentina, Paraguai, Uruguai, etc. Nós calculamos mais de 25 milhões de dólares economizados pelos nossos clientes com soluções técnicas devidamente colocadas em prol da tropicalização dos projetos no Paraguai, tá certo? Alguns dos projetos, um portfólio rápido, né? Então, o JBS são 40 mil metros quadrados, cidade de Concepción, é uma cidade Belém, a cidade no departamento de Concepción. Fica a cerca de 200 quilômetros com a fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, tá? Foram 18 meses contando projeto e obra, um investimento de 60 milhões de dólares. Rubner S.A. é uma obra importante também, é uma fundição de monoblocos de motores. Os projetos já estão, projetos executivos todos desenvolvidos. Essa obra ainda não está em instalação, veio a pandemia, mas os projetos já estão todos aprovados, estudo de impacto ambiental, projetos executivos de engenharia, arquitetura, etc. Está a ponto de começarmos essa obra. Grupo Lunelli é uma indústria interessante, é um caso aí, ela é a terceira maior indústria têxtil do Brasil, tá? No Paraguai eles iniciaram uma operação com cerca de 2 mil metros quadrados, inicialmente, passaram para 14 mil metros quadrados de indústria, depois uma segunda ampliação para 26 mil metros quadrados e agora estão com 36 mil metros quadrados no total. Esse dado ainda não está atualizado dessa apresentação, mas atualmente eles já estão com 36 mil metros quadrados, ou seja, indústria brasileira aproveitando o mercado paraguaio, tem a operação no Brasil, tem a operação no Paraguai, utiliza o Paraguai, plataforma de exportação, exporta para a Europa, Brasil, Estados Unidos. Então a gente vê que essa constante ampliação nos dá aí uma dica de que o Paraguai, eu li uma notícia que Paraguai deixou de ser o primo pobre para ser o principal país da América Latina em investimentos na área industrial. Saiu em diversos jornais, né? Nós também atendemos obras do mercado local, né? Então, por exemplo, na parte de gestão de cronograma, essa é uma obra de uma construtora, é uma obra pública que foi adjudicada para uma construtora local. E essa consultora local nos contratou para fazer toda a parte de gestão de cronograma físico-financeiro de obra. Era uma obra importante, são 36 meses, né, 80 mil metros quadrados, já está 100% construída. Foi um caso muito interessante também para mostrar um pouco dessa aliança e intercâmbio de conhecimento entre o que nós temos no Brasil com o que temos no Paraguai também. Geonex, que é uma indústria de colágeno, peptídeo e gelatina. Tá? O mercado, eles já estão no Paraguai, já estão operando no Paraguai, exportam para os Estados Unidos desde o Paraguai. Muito interessante também, toda feita em pré-moldado, rápida a execução.
uma indústria 5.0, como diria, Lean Manufacturing, né, como diríamos aqui no Brasil. Então, todo esse processo industrial deles sofre aí uma auditoria constante, interna e externa. O compliance deles é bem rigoroso para mostrar a qualidade mesmo do produto que eles querem entregar, né? Então, um caso interessante também. Centro Agropecuário, né, que é aí a gente coloca, resumido esse portfólio também para mostrar que não são só obras gigantes, né, de 30, 20, 15 mil metros quadrados, mas obras de menor dimensão. Essa, por exemplo, tem 2.400 metros quadrados, foi construída em 7 meses. É um depósito com um showroom de produtos para agronegócios, né? Então, eles têm uma gama de produtos para agronegócios, montaram um showroom diferenciado, um depósito diferenciado, foi bem interessante também. Blink Bioscience, essa é uma indústria de biotecnologia que fazem componentes de suplementos alimentares, tanto para a área humana quanto para a área animal. Um projeto desenvolvido por uma arquitetura industrial da Loeb Capote, que é de São Paulo. Nós tropicalizamos e executamos esse projeto no Paraguai. Esse é um bom exemplo também de uma economia nessa modalidade de contratação EPCM, tá? O cliente ele fez um exercício de mercado, orçando com diversos EPCistas, construtoras, etc., e com o nosso sistema nós conseguimos entregar em prazo e com uma economia de valor financeiro de 22%. Ou seja, adequamos, fizemos uma reengenharia, atendendo às normativas técnicas, as premissas técnicas do cliente. Eles são, o principal cliente deles é norte-americano, eles têm investimento brasileiro e norte-americano, o CEO é brasileiro, a parte de direção da empresa é brasileira, mas eles têm uma parte do capital também nos Estados Unidos. Eles têm operação no Brasil, mas eles deixaram a casa matriz no Paraguai. Ou seja, aproveitando, é como se no Brasil, eles têm a matriz no Paraguai e uma filial no Brasil, para também aproveitar uma plataforma de exportação. Aí algumas imagens, né? Então são elementos curvos, né? Todos calandrados, são 22 metros de altura livre, vãos importantes de mais ou menos 30 metros entre pilares, partes em balanço, né? Sem pilares ali na área das docas, né? Essa área das docas, tá vendo? Ela não tem nenhum pilar, ela é totalmente em balanço para facilitar ali a descarga, né? Tanto dos caminhões Siders quanto caminhões aí de retrocesso, tá? Mais algumas imagens. Atualmente estamos fazendo um frigorífico de suínos, de 57 mil metros quadrados aproximadamente, de área de intervenção. Estamos na fase de terraplenagem nesse momento e algumas fundações. Uma obra aí de aproximadamente 13 meses, prazo de execução dessa obra. O CEO desse grupo Frigorífico Concepción e essa nomenclatura Grupo Inca seria especialmente para o frigorífico de suínos. O CEO é brasileiro também, ou seja, ele já está no Paraguai há mais de 30 anos e aproveita o Paraguai também, e tem operações no Brasil, mas aproveita o Paraguai também para fazer seus negócios industriais. Estamos fazendo um projeto que anteriormente era confidencial, mas agora os dados já são públicos, ou seja, já está nos jornais, revistas. O próprio CEO da Marfrig anunciou esse projeto. Então aqui, claro, não vamos comentar muitos detalhes sobre o projeto, mas é um projeto de uma linha frigorífica para bovinos, que vai ficar em Ibijaú, aproximadamente 100 quilômetros da fronteira. Ele está entre Concepción e Pedro Juan Caballero, a cidade do nosso amigo ali, bem próximo, tá? Ao norte do Paraguai. É um frigorífico grande, mais de 70 mil metros quadrados de área de intervenção, vão estar num terreno de 1 milhão de metros quadrados e vai gerar aí empregos diretos, pelo menos 2 mil empregos diretos durante a fase de construção, mais de 6 mil empregos indiretos aí para atender toda a parte de serviços dessa região, e quando a planta estiver em operação também cerca de 2.500 empregos diretos, tá? Nosso alcance, então nosso escopo seria projeto, planejamento, gerenciamento das obras e EPCM. Então, explicando rapidamente o processo, nós temos lá desde
a fase de escolha do terreno, a gente já começa aí nossa atuação. E por quê? Porque muitas vezes o terreno, ainda que ele tenha um preço de mercado mais econômico, as intervenções de engenharia de terraplanagem, infraestrutura, elas podem custar um preço mais alto do que outro terreno que exigiria um gasto menor, entende? A gente já fez análises para clientes, por exemplo, como a Lunelli, que eles economizaram $500 mil de terraplanagem, porque a gente foi e fez um estudo prévio desse terreno para que depois fosse feita a execução. Então, isso é muito importante e essa economia ela pode ser utilizada pela indústria ou pelo empreendimento para gestionar essa reserva financeira em compra de máquinas, em soluções tecnológicas para a indústria, enfim. Então, isso é muito importante atuar desde a fase de conceito e desde a escolha do terreno para depois levar isso para uma execução. É um planejamento bem programado que certamente gera muito mais economia, certo? Então, aí sim, depois de todos os projetos preliminares, conceituais, projetos executivos, partimos então para o gerenciamento de obras com a execução. E o EPCM seria Engineer, Procurement, Construction Management, ou seja, engenharia, procuração seria na parte de compras, supply chain, e gerenciamento da construção. Esse contrato é o nosso principal diferencial no Paraguai. No Brasil já é bem difundido, no mundo já é bem difundido essa modalidade de contratação. No Paraguai nós somos a primeira empresa a fazer esse tipo de gestão de modalidade de contrato. Então, a gente apresenta a reengenharia, a gente apresenta a economia, as principais oportunidades de gerenciamento de risco e gerenciamento de oportunidades, para que a empresa possa avaliar e certamente ela vai fazer esse estudo e vai ver onde ela pode economizar mais, certo? Aí eu migro um pouco, depois os nossos colegas aqui também vão explicar um pouco mais, mas um panorama rápido e geral para que vocês entendam as oportunidades no Paraguai. O Paraguai vem exportando aí, ele é muito confiável já para as exportações, isso há mais de 10 anos, 42 países em 2019, né? Então um listado de países aí que recebem produtos desde o Paraguai. Qualificação de risco das maiores agências mundiais, né? O Paraguai está sempre bem qualificado, diga-se de passagem, é das melhores qualificações de risco que nós temos para investimento estrangeiro na América do Sul. Isso é um dado público, todos podemos consultar, entrando no site, então a fonte também é confiável, vocês podem verificar isso depois, né? Essa apresentação vai para vocês, a gente disponibiliza um e-mail ou algo assim, deixamos salvo lá e vocês vão poder ter acesso também. Liderando o clima de negócios, então nos últimos 6 anos também, o Paraguai vem intensificando essas soluções tributárias de melhor condição de custo operacional para atrair uma maior quantidade de indústrias, e onde o Paraguai ganha com isso tendo um país um pouco mais industrializado, tendo aí fontes de trabalho para a população. O Paraguai tem uma população jovem, então eles precisam. O que falta seria o incentivo externo, né, para injetar esse investimento e algumas soluções tecnológicas para adequar a realidade do país. Isso é muito parecido com o que nós tivemos aqui em São Paulo nas décadas de 70 e 80, com a grande migração de indústrias estrangeiras, alemãs, japonesas, para dentro do Brasil, principalmente aqui de São Paulo, né? E o Paraguai vem acontecendo, e isso é uma conta bem interessante de fazer. Essa analogia tudo que aconteceu no Brasil e que deu certo, ele pode acontecer no Paraguai e dar ainda mais certo. Então, o que vocês estão pensando de negócio a nível Brasil, vocês também podem pensar a nível Paraguai, salvaguardar as devidas proporções e ainda ampliar os horizontes horizontes de exportação utilizando o Paraguai. Então, esse é um gráfico interessante da evolução do investimento estrangeiro, né? Então, ele vem numa crescente, saldo em milhões, né? Os principais países, então a gente vê lá os Estados Unidos em primeiro, Brasil e Espanha. A composição das exportações, onde estão alocados cada um desses recursos de exportações, né? Energia, produtos primários, manufaturas. Aí é um gráfico que mostra o custo de energia elétrica
no Paraguai, comparando com outros países. Então, realmente é um custo operacional interessante. E para muitas indústrias, a energia elétrica é um fator determinante aí na utilização. A disponibilidade de energia elétrica é um fator determinante. Aí nós temos as leis de incentivo, que depois vão ser mais detalhadas por nossos amigos, que são experts aqui, Ernesto Paredes, expert nessa parte de lei 6090, Maquila, etc. Mas um breve relato do que esses clientes utilizaram. Por exemplo, dentro da lei 6090, você tem lá 0% de taxa de importação para maquinárias, equipamentos, produtos que vão ser insumos iniciais para a operação da indústria ou do empreendimento, e eles podem ser enquadrados dentro desse projeto de lei. Claro que ele tem algumas condições, que nós vamos ver. Uma delas é que esse investimento ao longo de 2 anos seja igual ou maior a 5 milhões de dólares, tá certo? Mas te dá uma margem para que seja feita uma importação de máquinas, por exemplo, inclusive máquinas seminovas, não necessariamente máquinas novas. Recentemente nós fizemos importação de máquinas pesadas da Alemanha, que estavam em excelente estado, e pagamos um preço muito mais competitivo e trouxemos isso para dentro do Paraguai. Foi muito interessante, ganhamos muito, e o pessoal que recebeu essas máquinas da Alemanha falou: nossa, a condição da máquina é melhor do que uma máquina nova por ser de lá e tal. A regime de maquila, né? Alguns clientes também, principalmente indústrias que querem maquilar. O regime maquila é muito parecido com entre México e Estados Unidos. É um projeto de lei, isso é bem interessante. Ernesto Paredes vai falar sobre isso também. Mas basicamente você tem na relação com Brasil e Paraguai, você tem uma vantagem de ser do Mercosul e poder utilizar parte dos recursos que seriam somente internos, mas ele pode ser intrazona Mercosul. Ernesto Paredes vai falar sobre isso também. Então, algumas oportunidades de negócio, né? Então, nós vemos aí alguns setores que vêm se despontando e que têm potenciais crescimentos aí, que podem desenvolver muito bem no Paraguai. Alimentos e bebidas, aí o pessoal da cerveja artesanal é bem interessante. Alimentos e bebidas no Paraguai sempre está em crescente, mesmo na pandemia, esse setor só teve crescimento, e a gente sente isso não só na distribuição interna, mas também no dia a dia ali, no supermercado, etc. Infraestrutura, sem dúvida, né? A gente sabe que o Paraguai ainda tem muitos pontos de infraestrutura para serem desenvolvidos, né? Então é um país que está em expansão, e a gente tem aquela frase de que o desenvolvimento nunca vem antes da infraestrutura, ou seja, temos que ter infraestrutura para que venha o desenvolvimento. Então essa infraestrutura no Paraguai está sempre em ascensão. Cuidados da saúde, né, a parte hospitalária no Paraguai, tem vários hospitais aí interessados em utilizar o Paraguai como turismo de medicina e hospitalar. Educacional, né, tem muitos estudantes brasileiros, estudantes de outras localidades, além dos estudantes paraguaios. Então, as universidades, colégios técnicos, colégios em geral, têm um grande potencial de crescimento no Paraguai também. Lembrando que a população do Paraguai também é uma população jovem, então sempre está em constante ali necessidade de capacitação e tal. 66% da população está abaixo da linha dos 35 anos. Recursos renováveis e energias alternativas, né? A gente falou um pouco dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estipulados pela ONU. Para quem não sabe, o Paraguai é membro fundador também da ONU, então eles estão ali, tem uma reserva financeira para desenvolver esses 17 objetivos, e quem apontar com soluções técnicas interessantes pode usar esse benefício para se instalar no Paraguai também. Tecnologia e comunicações. São várias análises para cada tipo de empreendimento, mas em geral a gente tem um item genérico, uma análise SWOT para todos, apontando aí os principais pontos positivos e negativos também que nós vivenciamos lá até o dia de hoje.
Sem dúvida, as principais fortalezas aí, a gente destaca os custos operacionais, né? A melhor relação de custo operacional versus capacidade de produção a nível industrial, sem dúvida. A mão de obra em abundância, né? 66% da população está abaixo dos 35 anos. Espaço físico, que seria a extensão territorial, ela está compatível para uma expansão plena, porque os terrenos também no Paraguai, eles são pouco acidentados, são, em geral, terrenos planos, né? Quem vai do Mato Grosso do Sul e vai por essa rodovia bioceânica, né, direto ali, você vai ver que é uma reta sem fim. E você tem pouquíssimos desníveis e acidentes geográficos mais importantes. Então, e isso para implantação e construção é excelente. O terreno tem boa capacidade de suporte, em geral argiloso, então é fácil de manusear, né? Normalmente são estacas escavadas a nível de fundação indireta, né, em fundação profunda. Então é muito bom de trabalhar com o solo, aí, tanto para agricultura quanto para construção, é muito interessante. E um dado interessante é que a gente tem aquela relação de que o Paraguai é aquele pequeno país da América do Sul, mas o Paraguai não é tão pequeno assim. Por exemplo, o Paraguai é maior do que a Alemanha em extensão territorial. Então ninguém da Europa fala a Alemanha é aquele pequeno país da Europa. Não, ninguém fala isso. E também a gente não pode falar mais. É porque o Brasil é muito grande em extensão territorial, mas o Paraguai não é tão pequeno assim, não. Algumas debilidades que já estão sendo aí mitigadas pelo governo e as autoridades, né? A gente apontaria a logística de rodovias, né? Então eles estão aí sempre ampliando. Então o Ministério de Obras Públicas já tem uma previsão dos próximos 15 anos de obras de infraestrutura em rodovias, né? Distribuição elétrica, a gente vê ainda que o Paraguai tenha boa gestão, tem boa produção de energia elétrica limpa e renovável, né, com as hidrelétricas Itaipu e Jaciretá. A distribuição, muitas vezes, em algumas localidades, ela ainda tem um déficit muito grande. E isso envolve um investimento nessa parte. Tá? Mas, realmente, o governo já está trabalhando para mitigar essa distribuição elétrica em todo o país. Alguns itens de informalidade. Então, a gente tem alguns casos aí que a conduta da empresa ela tem que ser acima dessa informalidade. Então, a gente sempre mantém padrões aí de gestão, padrões de qualidade, padrões de compliance para vencer algumas informalidades que a gente tem. Consultoria e compliance, a gente fala no mesmo sentido, né? Mas ainda assim, quando nós vamos para o Paraguai com uma cabeça um pouco mais aberta e tentando implantar soluções que são soluções já com critérios técnicos de qualidade, isso é facilmente vencido. Tá? Então, oportunidades, sem dúvida, a utilização das leis de incentivo, né, para indústrias e para outros empreendimentos, regime tributário simplificado, aí vem aquela velha piada, não sei se conhece, mas é assim, se você perguntar quanto é 2 mais 2 para um matemático, para o engenheiro e para o contador, vocês saberiam dizer a resposta? Perguntar para o matemático, alguém é matemático? Não, matemático, 2 mais 2, 4, né? Pragmático, preciso. Perguntar para o engenheiro, perguntar para mim, sou engenheiro civil, né? Perguntar para mim, Thiago, 2 mais 2, quanto que dá? Eu vou responder, pode colocar 5 que passa. Vai aguentar. Brincadeira de engenheiro. E se você perguntar para o contador quanto é 2 mais 2, ele vai te responder quanto é que você quer que seja. Né? Então, no Brasil a gente tem, né, várias manobras aí que estão dentro da lei, tudo bem, mas tem lá lucro presumido, lucro real, aí ICMS daqui, de lá, do estado, do outro. Enfim, Paraguai não. Cara, você tem lá os impostos bem descritos, bem fixados, né, indexados. Né, você tem inflação controladinha, né, você não tem taxa Selic variando, aí quando está 13% na taxa Selic, IPCA deve estar 12,75, algo assim, mas enfim, você não tem, no Paraguai você tem lá inflação 4,5, 5 nos últimos, aí veio a pandemia, talvez 6,5, 7, algo assim, mas não superou 2 dígitos.
Nunca superou 2 dígitos, pelo menos no tempo que eu estou lá. Eu estou 8 anos e estudei 2 anos atrás, você está bem controlado. E uma grande vantagem, acho que pouca gente fala, e aqui no Brasil, eu lembro que quando nós tínhamos grandes projetos de investimento de importação e exportação, a gente tinha que travar o hedge do dólar. Eu acredito que muita gente que trabalha com o comércio exterior já fez esse processo, né? Então você tem que negociar lá na mesa com o banco, vamos travar o hedge. E na verdade nunca é bom para o empresário isso, né? É sempre bom para o banco, essa é a verdade. E no Paraguai isso não acontece, porque você pode ter uma conta em dólar, né? Então você não tem travamento de hedge no Paraguai? Não tem, não precisa. Você provisiona o dinheiro em dólar, ele vai estar numa conta legalizada, claro, no Paraguai em dólar, e todo o seu processo aí de COMEX, né, de importação, exportação, está lá dolarizado, sem nenhum inconveniente. Inclusive, o Ernesto Paredes vai destacar, mas eu diria, se vocês estão dentro da Lei 6090 e precisam enviar remessas de dividendos ou lucros da empresa, durante 10 anos, 0% de imposto para enviar essa remessa para qualquer lugar do mundo. Então, esse é um benefício bem interessante. Os nossos clientes têm utilizado isso constantemente, é bem interessante. Tá? Então, eu falei, né, sobre o regime tributário, previsibilidade. Então, normalmente nesses estudos a gente aponta lá qual vai ser o payback, qual a taxa interna de retorno, né, a gente aponta. E na maioria dos casos esses resultados eles são mais positivos até do que esperado, né, porque tem algumas condições que você consegue melhorar no meio do caminho, nesse processo. Então, a previsibilidade realmente é um fator diferencial nesse caso. Tanto que é tão previsível, né, esse retorno do investimento, que as empresas, no meio do processo, acabam ampliando. Né? Esse caso que a gente apontou, que começou com 2.000 metros quadrados, é uma indústria têxtil, passou a 14, passou a 26, passou a 32. Ou seja, eles estão num processo de implantação, o resultado foi dando positivo, vamos ampliar. Aí, essa ampliação, novamente, vamos lá, continuando o processo de ampliação, implantação. Resultado, previsibilidade, melhor do que esperado, vamos ampliar. E assim eles estão indo. E não estão parando de projetar ampliação. Aí, alguns pontos de fragilidade, né? Algumas ameaças. Então, a primeira delas, que é o nosso real, acho que é o meu real objetivo aqui como paulistano, é vencer os paradigmas culturais. Eu mesmo, né, queimei a minha língua com o Paraguai. Hoje eu estou aqui, na verdade, pagando uma dívida com o Paraguai. Porque eu lá no meu escritório aqui em São Paulo, tem o Faria Limer, né? Sabe aquele cara, o engravatadinho da Faria Lima, e não, Paraguai, pô, eu não vou lá, né? Não conheço, como é que é? O pessoal só fica com aquela versão do Paraguai da fronteira, aquela história. Gente, esse Paraguai, ele não representa nem menos de 1% do que realmente é. Então fica aqui o convite. Quem quiser ir conhecer, bater um papo, tomar um café, aprofundar mais, enviar aí algum plano de negócio para a gente desenvolver, fiquem aí convidados, porque o Paraguai é muito maior que isso e realmente é um país de oportunidades. Assim, esses casos são alguns deles, mas a gente tem infinitamente outros mais para citar ali. Então, esse paradigma cultural, eu me sinto responsável em multiplicar essas informações justamente para romper essa relação aí, esse pensamento equivocado, tá certo? Economia brasileira, né? O Paraguai, ele tem ali uma economia, uma macroeconomia bem trabalhada, mas ele vai variar e vai ter um impacto, ainda que seja menor, mas de acordo com uma variação, um ciclo de recessão no Brasil, certamente vai ser um ciclo de recessão no Paraguai. E assim o ciclo econômico se renova, né? Normalmente tem essa relação, porque é um parceiro importante, porque tem muitas relações internacionais entre ambos os países, e isso acaba tendo alguns impactos, né, no mercado. O mercado brasileiro está em ascensão, certamente o mercado paraguaio também vai estar. Ciclo econômico de recessão no Paraguai também vai ter um reflexo, tá certo?
E aí a gente destaca alguns investimentos maiores na parte de infraestrutura quando necessário, né? Se eu tenho uma indústria que está numa região um pouco mais afastada, a gente já coloca essa condição e conhecendo esse risco, já fica mais fácil da previsibilidade estar garantida, tá? Bom, aí eu deixo um espaço para dúvida. Eu não sei se temos tempo, não sei, tá bem? Espaço para dúvida, ou aqui estão os contatos, o convite fica feito. Tem o meu e-mail, telefone, WhatsApp, e-mail, tudo. Então, a gente está à disposição no que vocês precisarem. E também a gente tem interesse em estreitar essas relações, tá certo? Eu vou estar por aqui também, quem quiser alguma consulta. Fique aí, e o convite para ir lá tomar um café, sentar, conhecer um pouco mais do Paraguai, comer uma boa carne paraguaia também, tomar uma cerveja artesanal do nosso amigo, isso vai ser interessante, tá bom? E saudações palmeirenses, infelizmente o Cerro não deu muito certo. Muito bom. Joia, Thiago, muito obrigado, parabéns mais uma vez aí por todo o teu trabalho. Bom, eu acho que como nós vamos ter tempo depois do evento, aí a gente pode, eventualmente, quem tiver alguma dúvida, já conversar com você aqui mesmo. E vamos passar então agora para o Ernesto Paredes. O Ernesto, ele foi secretário de Estado por muitos anos, tratando da Lei Maquila, ajudando as empresas a se instalarem lá no Paraguai, conhecerem um pouco dos regimes. Nós chegamos a recebê-lo aqui muitas vezes, né, por muitos anos, enquanto secretário de Estado. Agora ele está no setor privado, vai falar um pouquinho para vocês, mas fazendo consultoria exatamente dentro dessa mesma linha aí, né, de auxiliar as empresas a navegarem pelos benefícios lá do Paraguai. E vai fazer então uma apresentação já tradicional dele aí de como é que funciona a legislação Maquila e todos os benefícios para as empresas. Ernesto, mais uma vez, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, nuevamente vou falar allí Thiago já estava falando das vantagens que hoje em dia tem Paraguai. Eu estuve quase 8 anos no setor público, nas secretarias executivas da Maquila. Ali ajudamos com meu amigo Carlos Paredes ali a instalar muitas empresas, principalmente brasileiras. Nos últimos 5 años se instalaron 250 empresas y de las cuales 80% de ellas son empresas brasileiras. Entonces, Thiago mencionó básicamente los factores productivos que hacen la diferencia. Mencionó a mano de obra, energía eléctrica y beneficios fiscales. Esos 3 factores productivos hacen diferencia final en las contas, en el precio final de la mercadería, do producto. Entonces, eso es que utilizaron muchas empresas brasileñas y hoy en día están produciendo no Paraguay bajo un incentivo fiscal que fue creado por el gobierno que se llama o régimen da Maquila. Hoje eu estou como CEO da Procion Consulting, já no outro lado da mesa, sector privado, fazendo consultoria a todas as empresas que querem instalar-se no Paraguai, utilizar no solamente este incentivo fiscal que es el régimen de Maquila, sino que también otros incentivos fiscales que pueden combinarse con el régimen de Maquila. Mencionó Thiago a cuestión de ley 60/90, que es una ley que permite a importación de maquinarias novas o usadas sin pagar o imposto a importación. Bem, eu aqui vou falar do regime da Maquila, e é importante que vocês sepam que o regime da Maquila está criado por uma lei. Muitos amigos brasileiros me perguntam: segurança jurídica, Ernesto, como que funciona a segurança jurídica do regime da Maquila? E isto está criado por uma lei, a lei 1064 del año 97. Entonces, no es una simple resolución do ministerio que de repente ven, hay troca de gobierno, viene un nuevo ministro y dice que no quiero saber más nada de Maquila. No, esto está creado por una ley
y ya está del año 97 funcionando. Está regulamentado por el decreto 9585 del año 2000. Las primeras empresas maquiladoras no Paraguay empezaron a operar en el año 2001. Hoy en día están operando más de 300 empresas maquiladoras no Paraguay. Y el régimen de maquila se convierte en la principal herramienta de atracción de investimentos, de inversiones no Paraguay y generación de empleos. También esa principal herramienta de exportación manufacturera no Paraguay. Las exportaciones de maquila fueron creciendo año tras año. Hoy en día representa más del 60% de las exportaciones manufactureras industriales no Paraguay. Entonces es una herramienta muy importante desde el punto de vista de atracción de inversiones, generación de empleos y obviamente diversificación o ingreso a través de divisas a través de las exportaciones. Bien, para que exista el régimen de maquila, dos son los actores principales en este proceso. Una empresa que está ubicada fuera del territorio nacional, que nos conocemos como empresa matriz. Es la empresa contratante que está vinculada con una empresa paraguaya, que puede ser una empresa nueva o una empresa que ya existe, que tiene capacidad ociosa de producción, y ellas están vinculadas y que nos falamos como empresa maquiladora, que es la empresa paraguaya. Es importante aquí que ustedes sepan que la empresa maquiladora puede ubicarse en cualquier parte del territorio nacional. No es como una zona franca que limita geográficamente a usted a ubicarse en un punto específico. Usted puede ubicarse en cualquier parte del territorio nacional. A empresa matriz y a empresa maquiladora, ellos están vinculados por un contrato para producir bienes o servicios, bienes tangibles o servicios intangibles. A través del régimen de maquila, hoy en día, más adelante voy a mostrar un slide, que también se exporta servicios de call center, telemarketing, desarrollo de software informático, aplicativos, gestión de recursos humanos, todas esas cosas hoy en día se produce ese servicio no Paraguay y se exporta en el mundo también. Entonces también es un régimen que involucra la exportación de servicios. Aquí es importante también que ustedes sepan que la empresa maquiladora él puede contratar a otra empresa paraguaya para que pueda realizar algún tipo de subproceso, un proceso parcial, que esa empresa de subcontratación puede ser una empresa que está operando bajo un régimen normal, uno Paraguay, o una empresa que nos llamamos submaquiladora. También se puede subcontratar a una empresa maquiladora también, una empresa maquiladora que fabrica zapatos puede subcontratar a otra empresa maquiladora que hace el cabedal, por ejemplo, y aprovechar los beneficios fiscales que tiene tanto la empresa maquiladora como submaquiladora. Bien, estaba hablando que la empresa maquiladora y submaquiladora, matriz y maquiladora están vinculados por un contrato para producir bienes o servicios. ¿Y cómo que funciona esto? La empresa maquiladora es la que compra los bienes de capital, que son las maquinarias. Las maquinarias pueden ser nuevas o usadas, o compra también a materia prima o insumos, compra o recibe de la empresa matriz, ingresa en el territorio paraguayo con la suspensión del pago de los impuestos a la importación que nos conocemos como arancel externo común, ustedes conocen como II, también ingresa en el territorio paraguayo con la suspensión del impuesto a la importación y la empresa maquiladora no paga. Un ejemplo, usted tiene un invoice comercial de una empresa de plásticos que importa polímeros, por darles un ejemplo, y tiene un invoice comercial de $100,000, vamos a suponer que el polímero está importando de China
ingresan a Paraguay, y Paraguay va a aplicar el impuesto a la importación, que es arancel externo común, y para vosotros, 20%. Além de eso, aplica o ICMS paraguayo, que es el IVA, 10%. 20 más 10%, 30%. 30% de $100.000 son $30.000. Bajo régimen de maquila, los $30.000 están suspensos. Suspenso no significa que está exonerado. Suspenso significa de que você tem un tiempo, un deadline, para transformar los polímeros en un producto terminado. Y ese tiempo es de 2 años. Entonces, ingresó a materia prima, no Paraguay, con la suspensión del pago de los impuestos y los aranceles. Allí usted tiene una ventaja financiera, no pagó los $30.000. Siempre falo yo ahí de una ventaja financiera. Ingresó no Paraguay, la empresa maquiladora procesó, tiene un producto terminado, le dio valor agregado a su producto, porque transformó esa materia prima en un producto terminado y exportó. Exportó a empresa matriz, que puede ser aquí no Brasil, o exportó también a cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo donde a empresa matriz indique o a empresa maquiladora exporte como su cliente final. Entonces, allí ocurre la siguiente ventaja bajo régimen de maquila, que es una ventaja fiscal. Todas las empresas maquiladoras solamente pagan un impuesto único de maquila del 1% sobre el valor factura de exportación. Yendo a nuestro ejemplo, importamos por $100.000, vamos a suponer que le dimos valor agregado por $50.000 más, mano de obra, costos indirectos, servicios, etcétera, y exportamos por un precio final de $150.000. Sobre $150.000, 1%, $1.500, y como dicen los americanos, that's it, el único impuesto que paga. Entonces, bajo régimen de maquila tenemos una ventaja financiera al momento de importar a materia prima e insumo, y una ventaja fiscal al momento de exportar, porque pagamos solamente 1% sobre el valor factura de exportación. Além de eso, Paraguay, dentro del ámbito del Mercosur, tiene una ventaja para la composición de origen. La posibilidad de combinar materia prima o insumos regionales con materia prima o insumo de países que no son de Mercosur, de extrazona. Como por ejemplo China. Y esa posibilidad es que en términos generales, a 40% de composición final del producto puede ser originario para tener un certificado de origen paraguayo, exportar no Brasil y no pagar el impuesto a la importación. Entonces, a diferencia de Brasil y Argentina, que la composición es 60%, Uruguay 50%. Entonces, eso es lo que hoy en día están aprovechando muchas empresas brasileiras. Hoy en día uso consultor de empresas autopesas, empresas textiles, confecciones, fabricantes de brinquedos, plásticos, que están aprovechando esta ventaja bajo régimen de maquila. Así como mencioné anteriormente, bajo régimen de maquila no solamente se exporta bienes tangibles, también servicios de exportación. Hoy en día nos sabemos de que bajo el segmento de la industria del offshoring internacional de servicios, nos tenemos el ITO, que es la tecnología de información, BPO, procesos de negocios, KPO, que son los procesos de negocios más complejos. Bajo régimen de maquila, hoy en día, Nestlé Latinoamérica está haciendo una gestión de personal y gestión de recursos humanos a través del régimen de maquila no Paraguay. Hace servicios de estos tipos, de BPO, no Paraguay, y provee esos servicios a todos sus sucursales de Latinoamérica desde Paraguay.
También tenemos empresas que desarrollan software informático, desenvolvimiento de aplicativos para teléfono a través del régimen da maquila. Y empresas que hacen consultoría legais, financieras y de negocios a través de Paraguay, para el mundo. Entonces, basicamente, eu queria mostrar a vocês este regime de incentivo fiscal que hoje em dia muitas empresas brasileiras já estão utilizando no Paraguai para fazer isto. E eu quero invitar aqui a um caso de sucesso no Paraguai, de um empresário que está fazendo já maquila, el señor Renato, que él va a explicar un poquito cómo es que está haciendo na maquila y qué es lo que está haciendo y cómo le está dando suceso a esto y cómo está utilizando y aprovechando este régimen especial. Primeiramente, bom dia de novo a todos. Queria contar brevemente minha história para vocês, né? Que passei um momento muito difícil da minha vida e que deixei para minha família, né? Sabemos momentos difíceis são nossos maiores professores, que esses momentos são divisores de água em nossas vidas. Fui privado da minha liberdade por culpa de decisões erradas. E nessa fase muito difícil da minha vida, aprendi a fazer o que mudou o rumo da minha história. Aprendi a revestir garrafas com o apoio da família e esposa, que foi essencial iniciar meu empreendimento. Rapidamente consegui abrir uma loja no Pedro Juan Caballero, Paraguai, né? Me consolidei nas redes sociais e fiz a famosa venda boca em boca. Comecei a crescer e ter demanda no comércio local do Brasil. Com os pedidos aumentados no mercado brasileiro, precisei encontrar uma alternativa temporária para enviar mercadoria, porém sem a documentação necessária, né? Hoje, possuo a maquila, graças a Deus, a Ernesto Paredes, Carlos Paredes, abriram as portas em Assunção, que eu já tenho a maquila agora, né? E posso importar minha matéria-prima e exportar o meu artesanato para o mundo, especialmente para o Brasil, onde ganhei o título de embaixador do Tereré. Produzo garrafa revestida e personalizada para grandes empresas. Garrafas únicas e exclusivas. Forneço quem quer revender, possui estrutura para atender grandes demandas, maquinários modernos, gerar uma oportunidade de trabalho e ainda o começo. Somos pequenos, mas queremos ser grandes. Com meu produto, conquistei levar a cultura paraguaia a muitos lugares, como que estou agora, e um grande sonho realizando. Quero convidar todos a conhecerem mais artesania Mopri. Aí quero a Anne também, uma colaboradora minha, que vai mostrar um vídeo aqui, mostrando um pouquinho ela falando mais do nosso produto. É o nosso processo de fabricação, bem artesanal. Aí uma grande empresa brasileira que a gente atendeu em volume. Mais uma vez o que a gente chama de repurrado, são as marcações no couro. Aí a capa da garrafa pronta, um artesão fazendo, né, o revestimento da garrafa. Processo único, só encontrado no Paraguai. Mais a parte da costura manual, corte, costura. Aqui a pirografia, que é o desenho manual no couro, técnica também muito avançada no Paraguai. Paraguai hoje tem grandes profissionais da pirografia, artesãos que fazem o produto. Hoje, nós acreditamos assim, na artesania Mopri. Um produto, quando personalizado, ele deixa de ser um produto, ele se torna um símbolo. Então, nós nos especializamos em personalizar as garrafas. O Renato, quando abre seu primeiro local lá em Pedro Juan Caballero, ele começa a receber muitos clientes brasileiros. Muitos clientes brasileiros a gente recebe lá até hoje. E esses clientes começam a levar essas garrafas como presente para o Brasil. E o mercado brasileiro, então, começa a ver o nosso produto como um produto muito interessante. Hoje, com a Maquila, com essa oportunidade que o governo paraguaio deu para a gente está trabalhando com vários clientes. Clientes que compram em volume, clientes que personalizam com a gente. E as técnicas para fazer o revestimento dessa garrafa
são técnicas que foram desenvolvidas no Paraguai. Por quê? Porque nós temos o nosso tereré lá. E quando você vai no Paraguai, ou às vezes você está na praia, os paraguaios gostam muito de vir nas praias brasileiras, você conhece um paraguaio, ele está com seu termo em seus braços. Então, esses clientes começam a procurar o Renato e nós começamos a adquirir maquinário para personalizar. Hoje nós temos máquina laser, hoje nós temos máquina de bordar. Nós também atendemos empresas que não somente querem comprar para destinar a distribuição de brinde para quem toma tereré, mas também para estar colocando em suas empresas uma garrafa de café, uma garrafa de chá. Então é isso, a gente quer deixar o convite para que vocês conheçam mais a nossa empresa, Artesania Mopre, empresa que quer crescer, quer personalizar num produto inovador e de qualidade. E a gente espera vocês também lá em Pedro Juan. Vocês nunca vão comer uma costela assada como aqui o Renato faz. Então, a gente vai esperar vocês lá em Pedro Juan Cabalheiro, para também, se vocês quiserem passear lá, conhecer os lugares. E fica o convite, a gente ainda está engateando, mas a nossa pista de corrida a gente quer que seja o Brasil, né? Então, é isso. Muito obrigada, gente. Muito bem, parabéns. Última palavra que eu quero agradecer, principalmente o Ernesto Paredes, que cara top, que pode confiar. Também o Carlos Paredes, que me abriu essa porta, porque nós temos uma diferença de 500 quilômetros, né? Conheci eles lá em Assunção. Graças a ele, agora sou maquiladora e, como fala já, sou maquiladora, pode mandar no mundo inteiro. Obrigado por todos vocês dois. Tá bom. Obrigado, parabéns. E para nós encerrarmos, eu chamar aqui nosso amigo Carlos Paredes para falar as palavras finais aqui. Muito obrigado, presidente. Bom, o veneno está ao final, né? Então, acho que vamos falar um pouco sobre oportunidades. Aqui, ó. Oportunidades desde o corredor bioceânico. Era a apresentação do Eduardo Chafra, mas ele teve que voltar para o Paraguai. O prefeito tem muitas questões. Eu sou o secretário de Desenvolvimento Econômico do governo do estado, lá no governo central. Fora da Assunção tem 19 cidades. Essa é a área central do Paraguai, é nosso estado. Tá? É o estado mais populoso, mais importante na hora dos votos. O grande Assunção, vamos falar assim. Fui diretor do que seria a Apex de vocês aqui por 6 anos, trabalhei na presidência, na Casa Civil da Presidência da República, e alguma coisa fiz errado porque hoje tenho mais trabalho e igual salário, e troquei de espaço, mas acho que é uma grande oportunidade de trabalhar com a turma do Jornal 5 Dias, com a turma do IBREI, turma do Consulado, e vamos fazer uma pequena apresentação. Muito obrigado, doutor Ricardo também, que trabalhou muito para esses eventos aqui. Fazer 3 eventos, um cada dia, em uma semana não é simples. Então vamos para frente, vamos apresentar um pouco o que é o corredor bioceânico. O que está acontecendo no Paraguai? O Paraguai vai pegar, temos estudos falando, 30% do que hoje o Canal de Panamá tem, mas que está fazendo o custo logístico mais custoso em mais tempo, tá? E com maiores problemas, que é o Canal de Panamá. 30% da carga deles vão venir para passar de São Paulo a Chile por el corredor bioceánico, ou a ruta bioceánica, em 8 dias. Estiman mais ou menos 15.000 carretas que vão ir para Chile, com a briga muito linda que tem entre Antofagasta e Iquique. Quem que vai pegar essa carga? Porque eles não vão poder um solo pegar tudo, mas quem que vai pegar a maioria da carga? E o que vai acontecer quando os barcos que vão para a Ásia voltem carregados de matéria-prima novamente? Então vamos ver aqui o que está acontecendo. Antecedentes. Paraguai tem uma visão muito clara para o futuro. Paraguai tem uma visão onde nós somos grandes produtores de alimentos para a região e para o mundo. Com 8 milhões fornecemos para 80 milhões. Podemos chegar até 400 milhões incluso, tá? Melhorando a tecnologia e melhorando a produtividade nossa.
somos o centro logístico da hidrovia, que é o jeito mais barato logisticamente de transportar produtos. Paraguai tem a terceira frota detrás da China e dos Estados Unidos em frota de barcaças para o transporte fluvial. Paraguai, com esse custo muito alto da Ásia para aqui, Paraguai virou a China da Sudamérica, a fábrica da região. Muita gente está utilizando o Paraguai como plataforma, não só de produtos, de serviços para a região, que é o que falava aqui o Ernesto e o Tiago. Não tem outro lugar no mundo onde você tem mais produção per capita de alimentos que nossa região aqui, Mato Grosso do Sul, Paraguai, norte da Argentina. É o lugar do mundo onde temos a maior produção per capita de alimentos. Tá? E nós temos um conceito muito claro. Paraguai, há tempo, é um estado a mais do Brasil, comercialmente falando. Detrás dos Estados Unidos, com 3 milhões de brasileiros, Paraguai tem a segunda imigração mais grande do Brasil na história. 600 mil brasileiros. Aqui o Tiaguinho falou porque ele é um caso de sucesso dos brasileiros no Paraguai. Tá? Temos 600 mil. Ontem falamos com a gente da SBT. Eles querem colocar um canal brasileiro só para essa turma lá. Tá? Então, acho que é uma boa oportunidade de negócios também que vamos a trabalhar conjuntamente para evoluir no futuro, que é uma turma do Dr. Ricardo Almeida que está trabalhando para fazer acontecer esse projeto. Os antecedentes. Há 8, 10 anos, a turma lá com a linha vermelha intentava fazer um corredor do Brasil para Peru, com a gente da China. O que aconteceu? Ibama no Brasil falou 50 mil árvores deviam derribar para fazer a ruta logística. Não tem como. Depois falaram com a turma da Bolívia, a linha verde. O que aconteceu? O empresariado do Brasil falou, já expropriaram Petrobras e outras empresas do Brasil, não queremos passar pela Bolívia. O que aconteceu? Temos a linha azul, que agora vai ter a ponte aqui, já tem asfalto de Mariscal até aqui, e agora vamos fazer esse último passo, que precisamos quase 200 quilômetros para ter finalizado o empalme do corredor pelo Paraguai. E aí já temos pronto, desde Santos até Iquique, o corredor bioceânico. Como estamos hoje? Hoje já está acontecendo. Hoje o corredor já está saindo, sem a ponte e sem essa conectividade, já está saindo por Concepción, de Pedro Juan, de Ponta Porã, já está baixando pelo Rio Paraguai para sair aqui abaixo, e outra gente já está subindo para se conectar aqui e levar todo o material que tem o corredor interno do Brasil, que está mais longe do mar que a gente, saindo para Chile, acortando os tempos, acortando a logística que antes tinham pelo canal de Panamá. Grãos, carne e minério do corredor interno do Brasil está hoje com muita força saindo pelo rio para baixo, tá? Amanhã eles estão procurando a saída para o Pacífico. Esse é o corredor de verdade que está sendo procurado pelo corredor interno da Sudamérica. Por que o Paraguai tem força? Porque o Paraguai tem a estrutura de 20 barcaças, equivale às toneladas de 500 vagões de trem e quase 2.000 semicaminhões, semitracos.